A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 5 de novembro de 2025, tem como título: A consciência regula nossa conduta perante o Estado. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Queridos, a Bíblia é um livro que contém uma grande quantidade de ensinamentos e orientações para a vida. E em meio aí a tantas passagens bíblicas, uma delas aí se destaca pela sua importância e atualidade. Que é esse texto que lemos de Romanos 13. Nesse texto, queridos, o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de sermos submissos às autoridades. Não apenas por medo de punição, mas também por questão de consciência. A história por trás desse texto sagrado começa com a vida de Paulo. Ele era um judeu que se converteu ao cristianismo e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. No entanto, a sua pregação incomodava as autoridades romanas, que viam no cristianismo uma ameaça à ordem pública. Em meio a perseguições e prisões, Paulo escreveu essa carta aos romanos, na qual ele aborda diversos temas relacionados à fé e à vida cristã. E um dos seus trechos, ele fala sobre a importância de submeter às autoridades, que são instituídas por Deus para manter a ordem na sociedade. Paulo não estava defendendo a submissão cega e a crítica às autoridades, mas sim uma atitude de respeito e obediência às leis e normas estabelecidas. Ele sabia que, em muitos casos, as autoridades poderiam agir de forma injusta e opressora, mas mesmo assim incentivava os cristãos a manterem uma postura pacífica e submissa. A ideia de que as autoridades são instituídas por Deus é um tema recorrente na Bíblia Sagrada. Em outras passagens, como nós lemos aqui em Romanos 13:1 e também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, nós encontramos aí a mesma ideia sendo reforçada. Para os cristãos, queridos, a submissão às autoridades é uma forma de honrar a Deus e de contribuir para a paz e a ordem na sociedade. No entanto, é importante destacar que a submissão às autoridades não significa aceitar tudo o que elas fazem sem questionar. Em casos de injustiça e opressão, os cristãos têm o direito e o dever de se manifestar e lutar pelos seus direitos. Mas mesmo nessas situações, é preciso manter uma postura pacífica e respeitosa, sem recorrer à violência ou à desobediência civil. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.